Olá, esse vídeo é para os alunos do 8º período de Direito da FPL, conforme eu havia prometido, tá? Então, eu não posso ficar fazendo vídeos muito grandes. Alguns alunos estão sugerindo uma ferramenta aí que está bem em voga, um tal de Zoom. Eu vou fazer alguns experimentos esses dias e se der certo a gente promove uma interação. Mas, para falar a verdade, por mais que a gente esteja aqui falando essas coisas, fazendo vídeo, eu tentando esclarecer, muitas vezes por WhatsApp ou e-mail, ou coisas assim, nada, nenhum Zoom, nada vai substituir a aula presencial. A gente está aqui porque a gente está num período de guerra. E pelo fato da gente ter essa ferramenta, a gente vai utilizá-la. Mas ela não significa tudo, ela nos ajuda, ela é uma ferramenta. A ferramenta, ela não constrói a coisa sozinha, não é isso? Então eu vou tentar fazer a coisa da maneira... Vídeo muito longo nunca dá certo, né, gente? Então eu vou tentar fazer uma coisa de uma maneira mais sintética. Além disso, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica. E o que acontece? Seguindo essa ordem cronológica, eu quero dizer que eu já corrigi, depois eu vou passar no sistema o mais breve possível, tá? Aquele primeiro estudo dirigido que vocês fizeram, que era um habeas corpus. O que eu pude observar nas peças que vocês fizeram, tá? Eu achei que vocês, eu vou falar dos defeitos, tá? Depois eu falo dos elogios, das coisas boas aqui. Eu achei que vocês trabalharam muito pouco um monte de argumento que tinha, tá? Você tem um monte de irregularidade. E quem trabalhou todas elas, trabalhou de uma forma mais superficial. Acho até normal, tendo em vista que vocês nunca fizeram uma peça assim, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero tocar. Eu achei que vocês trabalharam pouco os abusos, as irregularidades que tinham e que poderiam fundamentar o habeas corpus, tá? Eu senti falta de fundamentação também, fundamentação legal, explicando, porque não adianta você só colocar o fundamento legal ou jurisprudencial, você tem que relacionar com aquilo que você está argumentando. Mas estamos em fase de aprendizado e eu creio que vocês vão conseguir superar isso aqui, tá? Outra coisa que eu notei muito mesmo, gente, habeas corpus, exige-se que o nome, ou pelo menos a indicação da autoridade coatora, seja explicitada diretamente na peça. Muita gente esqueceu, muita gente não colocou. E quando eu falo explicitada de forma direta, não estou dizendo que você tem que colocar o nome da pessoa, da autoridade coatora, mas pelo menos indicar quem foi. Foi juiz? Foi autoridade policial? É isso, tá? Então eu senti falta disso aí também. E, como se diz, em um maior capricho no texto de alguns. Mas, no geral, as notas foram boas, né? Por ser a primeira, sim, com certeza a gente não vai ter maiores problemas em relação à questão de nota, porque eu vou ser mais complacente na correção. Mas eu não vou ser tão complacente na segunda avaliação que eu enviei para vocês, que é aquela daquela peça que eu mandei para vocês lá do empresário, que eu coloquei, né, que na verdade vale essa aqui, esse habeas corpus aqui, enquanto valia 10 pontos, a outra vale 20 pontos. Então eu vou ser mais rigorosa e também vou ser mais, vamos assim dizer, eu vou ter menos complacência em alguns erros fundamentais, tá? Mas no primeiro momento eu considero satisfatório isso aqui. Então essa é a primeira parte dessa pseudo-videoaula, né? A segunda parte a gente vai tratar de um tema de aula. E é um tema leve, é um tema que eu não cobro em avaliação, porque é uma peça exclusiva do MP, que é a denúncia. Então eu achei apropriado até fazer um videoaula, que caberia como uma substituição nessa época, né? Agora, eu tenho que realmente articular uma ferramenta melhor, se de fato a gente ficar mais nessa e a gente, né, nessa questão do confinamento, e se a gente conseguir
eu pretendo conseguir uma outra ferramenta para especificar mais as aulas, né? Por exemplo, depois de denúncia a gente vai estudar queixa-crime. A queixa-crime é uma peça importantíssima, né? Dentre as peças que a gente estuda na prática penal, tá? Então a primeira parte desse vídeo, dessa videoaula, vai ser essa aí, falando da questão da avaliação e dizendo um pouquinho sobre denúncia, tá? Só um minutinho aqui, por favor. Então, gente, falando da denúncia, o que acontece? O que é a denúncia, né? Na verdade, a denúncia, ela vai acontecer no seguinte momento. Denúncia, gente, pelo amor de Deus, saiam do senso comum. Denúncia não é eu sair aí, denunciar o vizinho que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, não. Denúncia é uma peça técnica e que, inclusive, é uma peça de autoria exclusiva do Ministério Público. Por quê? O que acontece? O Ministério Público, ele é titular das ações penais públicas. A gente não está falando de ação penal privada, a gente está falando de ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, como é na maioria, né, assim, exorbitante dos crimes aí que a gente tem na nossa legislação, tá? Como é que acontece? O inquérito policial vai ser concluído. Depois que ele é concluído, né, ele é levado ao Ministério Público. Daí o Ministério Público analisa aquele contexto e ele pode tomar 3 decisões. Ou ele arquiva, porque ele acha que aquilo ali não tem nada com nada, ou ele manda retornar aquele inquérito para a delegacia para obter maiores investigações, informações, de modo que ele possa formar a convicção dele, ou então ele acha que está tudo certo e aí ele vai fazer o quê? Oferecer a denúncia. A denúncia, ela não passa também de uma petição inicial. Enquanto a denúncia das ações penais públicas, seja condicionada ou incondicionada, a queixa que nós vamos estudar depois é das ações penais privadas, em outras ocasiões também, que depois a gente vai falar, não nos vem ao caso agora, tá? E o que acontece? A denúncia é a instrumentalização da ação penal pública e a legitimidade é única e exclusiva do Ministério Público. É só o promotor ou procurador, ou seja, só membros do Ministério Público, tá? Enquanto, vamos dizer, parte na relação processual, é que pode confeccionar e oferecer, né, essa peça à autoridade judicial, tá? Nós temos a regra para essa peça estabelecida aí nos artigos 44, 45, 46 e seguintes aí do Código de Processo Penal, tá? Mas o que mais que a gente pode retirar disso aí? Gente, a denúncia ela não pode ser vaga. Ou seja, ela não pode deixar de enquadrar, ela existe para enquadrar as condutas ali que vieram no inquérito policial, tá? Em tipificações. Então você tem que ser, enquanto promotor, sintético, tá? Mas ao mesmo tempo você tem que relatar que aquela conduta é criminosa e que ela se enquadra no artigo tal, no parágrafo tal, do inciso tal, da lei tal, tá? E principalmente a denúncia, o principal é fazer o pedido de condenação, senão ela é inepta, ela não vale nada, tá? Então, por ser uma petição inicial, mas no formato criminal, o que a gente vai achar, né? A gente precisa ter as partes, a gente precisa ter a identificação das partes, quem é que fez, né? Quem é que fez o quê? Se for em caso de concurso de agentes, você não precisa fazer uma denúncia para cada um, o MP não precisa fazer uma denúncia para cada um, mas tem que especificar a ação de cada um no caso de concurso de pessoas. Então você tem que identificar as partes com o máximo de informações que você tiver a respeito dessas pessoas, tá? Você tem que identificar se tiver vítima, se houver uma vítima pessoa também, né? Porque às vezes não, os crimes nem sempre são contra pessoas em si, né? Você também tem que procurar identificar de uma forma mais discreta, mas identificar também essas vítimas, porque faz parte da descrição dessas condutas, o que foi feito, né?
Ou seja, o que ele fez? Ele ficou na porta do banco olhando, armado, olhando ver se alguém entrava. Enquanto o outro ia lá, colocava a arma na cabeça do caixa e pegava o dinheiro. O José ficou na porta do banco, o João pegou o dinheiro, tá? E no final das contas, a causa de pedir. Por que você está pedindo? É porque eles praticaram aquilo. Não é isso? E no final das contas, nenhuma petição inicial existe se não tiver o pedido final. E qual é o pedido final de uma denúncia? Condenação. E aí o Ministério Público, geralmente eles pedem o máximo, nem tudo, vai fazer lá uma avaliação, né, para ver o que ele vai pedir ali naquele caso. Se for o caso de concurso de agentes, cada agente ele vai pedir uma condenação, né, porque as ações foram diferentes. Dentro do Código de Processo Penal, nós vamos ter os requisitos formais no artigo 41, tá? Que é a descrição do fato com todas as suas circunstâncias, tá? Como eu disse, a conduta de cada um. Você não precisa ser totalmente detalhador. Isso aí é questão para o contexto probatório seguinte, ok? A qualificação do acusado na medida em que você sabe, né? Na medida que você tem esses dados, às vezes o promotor não tem esse dado. Classificação jurídica do fato é fundamental, porque não há crime sem lei anterior que a tipifique. Não é isso? Rol de testemunhas que se não colocar agora, pelo menos formalmente não pode colocar depois. Eles arrumam subterfúgios para fazer, principalmente em audiência. Entretanto, formalmente, legalmente falando, é a hora de arrolar as testemunhas de acusação. Geralmente são os policiais que estavam lá no meio. O pedido de condenação, mais importante. Se for o caso de um crime que possa resultar num pedido de indenização, porque houve uma intenção ali de ferir patrimônio monetariamente alguém, o Ministério Público também pode fazer o pedido, valor, né, fixar um valor de indenização, tá? Obviamente tem que ter um endereçamento, o nome do denunciante, assinatura, aquelas formalidades todas que vocês estão já cansados de saber. Esses requisitos, eles são bem claros, aliás, eles estão no artigo 41 do Código de Processo Penal, ok? Lembrando que a denúncia, assim que ela é oferecida, ela interrompe o prazo prescricional. Muitos crimes aí prescrevem e tal, tem aqueles prazos todos já delimitados ali no Código Penal, na parte geral, né? Esse prazo, ele se interrompe, né, desde o dia da ação, ele se interrompe quando do oferecimento da denúncia, tá? Bem, o que mais nós podemos dizer? Eu tenho que ser bem sintética. O que vai acontecer depois? Essa denúncia, ela vai ser oferecida, o juiz, ele vai analisar, se ele concordar com tudo, ele recebe, o nome é receber, como se ele estivesse aceitando. Ele ofereceu, o promotor ofereceu, o juiz aceitou. Ele recebe a denúncia. Recebendo a denúncia, havendo a juntada da denúncia nos autos, né, naquele inquérito policial que está ali naquele procedimento, formalmente aquele procedimento vira processo. Eu já falei isso várias vezes, eu estou ratificando isso aqui. Eu acho que é o valor processual mais significativo, é isso aí, tá? Então o juiz, ele geralmente ele recebe as denúncias, aí aquele acusado virou oficialmente réu, ok? Outra coisa, e se o juiz não aceitar? Bem, ele não aceita, ele pode pedir para que o promotor emende aquela denúncia, tá? Ou simplesmente pode ignorar, pode, de certa forma, arquivar. É muito difícil, muito difícil. No geral, o que acontece é isso, tá? Esses detalhes maiores, a gente vai no retorno, né? A gente também pode voltar numa ferramenta melhor a poder discutir melhor sobre isso. Eu não cobro confecção de denúncia em prova, porque é uma peça exclusiva do Ministério Público,
tudo bem? Já tá ficando muito grande esse vídeo, mas eu vou só ressaltar ali no quadrinho os pontos principais, os pontos formais principais da denúncia, tá? Espera aí que eu vou fazer uma sequencinha aqui. Bem, voltando aí, né, gente, eu tô enfatizando, por isso que eu não tô colocando minha cara, eu tô com instrumentos rústicos aqui de filmagem, depois melhora, tá? O que nós podemos sintetizar da denúncia aí? É uma peça exclusiva do Ministério